Gravando 17 horas e 1 minuto. Nossa Senhora, mas isso é quase 100% de ser pontual. Muito bom. O dia hoje, 17 de junho de 2021. Cá estamos para falar sobre uma categoria muito apropriada para o momento. Festivais de música online, que tem entre os seus finalistas alguns, vamos botar assim, guerreiros solitários, né? Ou não, que se atiraram aí em plena pandemia para colaborar, né, para a manutenção, vamos dizer assim, da sanidade do mundo com iniciativas que envolvem música. Meu amigo Beto Feitosa, Ziriguidum em casa. Meu amigo André Siqueira, Festival Violões em Rede. A minha amiga Lídia Petrucci, do Festival Forró Bodó, pediu desculpa agora por conta de uma questão, já que ela trabalha na universidade, não vai poder estar presente. E nós estamos aqui com Flávio Gabriel, do Festival Internacional de Música em Casa. Confere? Isso aí. É isso aí. Muito bem. Sendo assim, vamos então começar o nosso papo aqui, que normalmente dura 1 hora, às vezes se alonga, às vezes acaba exatamente no horário. E o objetivo é justamente a gente, ao nos reconhecer, perpetuar e eternizar aqui opiniões que estão sendo muito úteis, pelo menos para mim, para a nossa programação, que gradativamente está sendo disponibilizada e que tem tudo para acontecer na data prevista, de 11 a 15 de agosto, sendo que as cerimônias de premiação serão 14 e 15 de agosto, e nesse ano 100% digital. 100% digital são os festivais de música online. Certo, Beto Feitosa? Certíssimo. Cara, é o que nos restou nessa pandemia, mas o que nos restou é que virou uma coisa deliciosa, né? Porque eu tô adorando cada vez mais. Eu adoro assistir live, adoro produzir também. Nossa, esse negócio de eu adoro assistir live vai ser um ponto que nós vamos aqui debater, porque diferentemente de você, Beto, eu gosto desses papos, né? Mas eu confesso um pouco de dificuldade de me manter conectado a uma live por muito tempo. Por exemplo, todas as quintas-feiras eu faço lives com os artistas que são lançados pela GRV. E aí entrou um cidadão para trabalhar comigo, que ele é da comunicação lá da UNB. Ele trabalhava na TV UNB, Universidade de Brasília. E ele é um cara muito extrovertido, desinibido, gosta de música. Eu falei, o nome dele é Eric. Eu falei, Eric, o que você acha da gente dividir essas lives da GRV? Ele, pô, Gustavo, com o maior prazer, né? Garoto, né, e tal. Bom, aí a coisa foi evoluindo. Eu falei, Eric, o que você acha de você fazer todas as lives? Então, hoje tem... E hoje não tem um negócio. O nosso entrevistado falou assim, olha, nesse horário eu vou estar em trânsito, poderia ser às 8 horas, e o Eric tem um horário de trabalho. Eu falei, Eric, o cara só pode às 8. Ele, tem problema não, só quero fazer. Mas brincadeiras à parte. Segundo a entrar aqui, Flávio Gabriel, que eu particularmente não conheço, mas está à frente aí do FIMUCA. FIMUCA é muito falado por aí, pelos canais digitais. Flávio, seja bem-vindo. Você fala de hoje, de Natal, é isso mesmo? Isso, estou aqui, estava brincando com o André. O André foi um dos nossos professores do FIMUCA. E estou aqui em Natal, sou professor da Federal do Rio Grande do Norte, né? E realmente, essa questão dos festivais online, veja só, não sei se a gente eu não sei qual que é qual a dinâmica que você planejou aí, né? Para essa conversa. Mas realmente a dinâmica é pianíssimo. Aí, entendeu? E vai. Então, nós estamos falando de barroco ou de contemporâneo? Porque se for contemporâneo vai ter muita variação, né?
É. Olha só. A dinâmica, inclusive, viu, Flávio, pode ser conduzida por vocês, que estão muito mais gabaritados para falar sobre movimentos online do que eu, viu? Não, Gustavo, olha, primeiro de tudo, prazer estar aqui, obrigado. Parabéns por esse projeto que eu acredito que foi criado por você, ou você está à frente conduzindo. Eu lembro que eu sempre ouvia falar do prêmio, e como eu tenho uma história de música orquestral, a gente, quando fica dentro da orquestra, a gente não sabe dessas coisas. Ia lá o diretor da orquestra da USESP, ia lá na frente e falava assim, ganhamos o prêmio tal, ganhamos o prêmio, mas a gente fica, ou pelo menos eu, como operário da música, que na orquestra você é um cara que está colocando parafuso na peça lá, a gente não me importava muito com isso, mas eu sempre via e falei, poxa, que ideia legal, então te parabenizo por esse projeto aí. Obrigado. Bom, eu estou aqui, né, na universidade, no Rio Grande do Norte. Mas assim, só uma perguntinha, Fábio, você dá aula de que aí? Eu sou professor de trompete. Eu sou trompetista. Que legal. Eu toquei na USESP, na Orquestra do Estado de São Paulo, durante muitos anos. E tá. depois eu queria seguir carreira de professor, eu gosto muito de dar aula, e quando abriu uma vaga na praia, eu achei que era interessante. Por Natal, achei. Mas assim, essa coisa do online, eu achei legal o Beto ter falado. Olha só, eu fiz mestrado sobre ensino à distância. Meu mestrado foi sobre ensino à distância. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu entrei fazendo doutorado em ensino à distância. E aí, logo no primeiro ano, já bateu aquela cifra. Não, gente, peraí. Não vou fazer outra coisa. Aí fui para o outro lado. E aí, ano passado, quando surge essa bendita pandemia, como eu sempre dei aula em festivais, eu dou aula em Campos do Jordão desde 2011, por exemplo. Jordão, Jaraguá do Sul, Londrina eu nunca estive, mas por exemplo, Londrina é um lugar que tem festival todo ano, há 30 anos talvez. E aí foi chegando o mês de julho e não tinha nenhum festival, e isso ficou roendo por dentro, me dando uma agonia. E aí o FIMUCA nasceu disso. Eu não sei os dados, eu não sei quando os outros festivais foram feitos, mas eu atribuo esse sucesso do FIMUCA a talvez um certo ineditismo, pelo menos em termos de concerto, em termos de realização de festival de concerto, de música de concerto. Tá, agora só para contextualizar uma coisa que eu esqueci. O Beto tem uma periodicidade semanal, quinzenal, mensal? Como é que é, velho? Sua periodicidade? Tá mensal agora, já foi semanal. Era uma pauleira chegou a ser de quarta a domingo. Tá. E até segunda e terça fazer a pauta. Flávio, e você é mensal, quinzenal? Não, o FIMUCA aconteceu, veja só, o FIMUCA ele nasceu e morreu. Ele foi o festival que aconteceu no mês de julho de 2020, ele aconteceu durante um mês. Aí a gente esticou com uma outra categoria de música eletrônica. Então, assim, teve música de concerto, música popular, música eletrônica. Ele teve 450 professores e 35 mil alunos. Foi esse. E aí o que acontece? Esse ano eu voltei a conversar com os professores, com a equipe, falei, gente, e aí, vamos fazer de novo? Todo mundo quer fazer de novo, porque realmente foi algo muito marcante. Mas ninguém tem estômago para passar por isso de novo, porque realmente o que aconteceu foi durante um mês. Você imagina, eu já prometo parar de falar, mas só para dar essa contextualização, eu sempre fui trompetista. E aí eu tive uma ideia, que era, eu convido um professor, cada professor de cada instrumento. Então eu convidei 20 professores. Cada professor foi responsável pelo seu instrumento. E cada professor convidou 10 professores. Então, do dia 29 de maio até o dia 1º de junho, eu saí de uma ideia e tinha 200 professores na mão. Desses 200 professores, o negócio foi ampliando e a gente chegou em 450 professores. Então, de um dia para a noite, eu parti de trompetista para administrador de mega festival. Sem nenhuma habilidade para isso, sem nenhuma... Assim, problemas do tipo, a universidade, ela nunca lidou com 35 mil inscrições. O servidor caiu, o servidor da universidade caiu. A gente causou um terror do caramba. E aí, para falar do Beto, o que eu sinto hoje, Beto? Eu sou fã do online, eu sinto que talvez a gente tenha passado por um exagero tão grande, uma quantidade tão grande de exposição, que talvez teve um momento de parar um pouco, refletir, e não descartar o que foi feito até agora, mas talvez fazer com mais calma, mais profundidade
Porque o que aconteceu realmente com o FIMUCA foi algo assim, chamou muita atenção, mas eu desconfio que a gente não conseguiria fazer de novo agora com esses números. Né? Então, esse é o meu ponto, a sua fala aí sobre... Eu sou fã, continuo sendo fã, mas realmente eu cheguei num momento que eu não aguento mais ficar nessa sala. Então, assim, gente, e aí eu estou procurando fazer coisas menores, talvez mais profundas, com mais qualidade. Né? Não, a gente mudou o formato também, depois a gente pode falar sobre isso. Porque começa, né, Beto? E aí vai mudando, né? A coisa vai organizando. Vamos falar de formatos, números, eu achei isso muito interessante. Vamos só acabar as apresentações aqui com esse queridíssimo, nosso querido André Siqueira, lá de Londrina. Tá em Londrina, André? Estou em Londrina. Ah, legal. E já vi que você está com muito disco aí, né, para ouvir atrás de você. É disco ou é livro? São CDs. Eu tô aqui num cantinho, cada hora eu tô num canto da casa para não enjoar, né? Porque esse negócio online é assim, você tem que ficar escolhendo lugar para disfarçar, né? O apartamento não é tão grande assim, então... Agora, minha pergunta... Mas é o meu cantinho aqui de estudo, de bagunça. Minha pergunta para você e para o Beto, é uma pena que o meu ficava aqui atrás, mas agora está ali na frente, aqui em casa. Mas esse monte de CD aí que está atrás de você e do Beto, é decorativo ou ainda se ouve aí esse CD? Não, escuto. Até porque tem muita coisa que não foi lançada no formato digital. Tem muita produção que eu mesmo que eu produzi quando eu estava morando em Minas. Tem CDs de amigos e tem coisas que não se acham. Então, realmente é ainda uma fonte de pesquisa importante. Ou seja, vocês ainda ouvem CD, porque eu... Não só CD, aqui embaixo tem um monte de vinil, né? Não, vinil também tem, agora CD eu não tenho. Não, eu também, eu sou apegado com encarte, com informação. Eu gosto de ouvir lendo. Exatamente. Agora, na pandemia, entrei na onda do vinil também. Exatamente. Comprando tudo de novo. Eu nunca me desfiz, né? Esses vinis, eles viajaram comigo para um tanto de lugar, bicho. E é um trampo, né? Porque eu curto aquelas caixas pesadas. Você pode até não ir na mudança, mas os CDs e os discos vão. Exatamente. Mas vamos lá, André. Fala aí do Violões em Rede. Bom, o Violões em Rede, só aqui aproveitando para falar... O Flávio, né? O Flávio ele teve uma importância muito grande com o FIMUCA, porque eu acho que foi realmente uma coisa estrondosa o FIMUCA. Foi maravilhoso, assim. E aí a gente detecta a carência de uma formação, de informação e de formação mais consistente, né? Que a gente tem no Brasil, principalmente nos lugares que estão afastados do grande centro. Então eu vejo como uma super vantagem, uma coisa muito boa essa possibilidade, porque o FIMUCA era gratuito, né? Então eu me sinto honrado, assim, tá no currículo lá que eu participei do FIMUCA, porque foi uma iniciativa muito importante, né? Então tem que agradecer ao Flávio pela loucura que ele teve aí de ter mantido, né, essa empreitada, né? Foram 4 edições no ano passado, ou 3 edições, Flávio? Flávio está mutado. Você está mutado. Desculpa. Uma de música de concerto, uma de música popular e uma de música... A gente chamou de música eletrônica, mas na verdade seriam as questões de gravação, aula de aula sobre produção musical, né? Foram 3 etapas. Muito legal. Então, peraí, era um festival de música com aulas? Ou eram aulas? Era um festival de aulas de música? Como é que era, André? O FIMUCA foram mais aulas, não teve muita coisa artística, né, Flávio? Não, então, assim, o que foi pensado era reproduzir o formato do Festival de Campos do Jordão, por exemplo. Essa foi a origem. Reproduzir o Festival de Campos do Jordão. Então a gente tinha aula de manhã, aula à tarde, à noite, cada orquestra, a gente pegou 5 grandes orquestras brasileiras, então Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Minas, Bahia, a USESP brasileira, orquestras grandes. Então, à noite tinha os concertos, mas, na verdade, eram transmissões de concertos já gravados. O FIMUCA, a ideia do FIMUCA era reproduzir um festival da vida real de forma online. Sim.
Pegando esse gancho que o Flávio colocou, né, realmente o Festival de Londrina, por exemplo, está indo para o 41º ano esse ano. O Festival de Londrina é tradicionalíssimo. 41 anos de festival. O ano passado foi online também. E esse ano, não sei, vai ser em dezembro, não sei se até lá vai dar tempo de ser presencial. Acredito que não. Mas, falando do Violões em Rede, o Violões em Rede ele surge desse primeiro impacto que a pandemia teve, né, sobre nós músicos, né, todos isolados e com muita vontade de tocar, com muita vontade de manter um pouco a rotina, né, de concerto, de recital, mas impossibilitado. E já cansado também daquele boom que teve de lives, não sei se vocês lembram, em março do ano passado, abril do ano passado, nossa, tinha live, todo mundo fazendo live, e no começo você até se sente empolgado e começa a fazer também, mas aí você vê que, por exemplo, a qualidade de áudio, né, geralmente muito ruim, problema de conexão de internet, então a gente foi descobrindo que não era tão simples assim, né? E o Violões em Rede, ele surge. Outra coisa, não dava para monetizar a live, né? Naquela época não tinha nem Pix, não tinha nada. Você tinha que botar lá a conta bancária e a pessoa ela contribuía se ela quisesse. Então a nossa preocupação, o Violões em Rede ele foi pensado por 3 cabeças, né? Eu, Tabajara Belo, que está na Flórida fazendo doutorado em composição, e o Carlos Walter, que é um super violonista lá de Belo Horizonte. Então nós pensamos, nós ficamos quebrando a cabeça de como possibilitar uma apresentação que fosse online, com a qualidade de áudio e vídeo, né, e que pudesse cobrar. Então o Violões em Rede ele surge para tentar resolver esse problema, né? Aí chegamos à conclusão que, por exemplo, para fazer um recital ao vivo de violão, que é um instrumento super delicado, um instrumento que não tem volume, não tem projeção, ele é todo complicadinho, né, para você gravar e fazer enfim, para a gente fazer uma coisa online, por exemplo, em tempo real, ao vivo, sei lá, a gente precisaria ter a conexão de internet da NASA, para não cair, porque como a gente ia cobrar, né, a gente não poderia simplesmente cair a conexão no meio, né? Então o Violões em Rede ele tem esse formato foram 8 recitais, ou seja, 8 violonistas, né, e que teve uma segunda etapa também de workshops, mas de recitais, eram 2 violonistas por dia, e as pessoas compravam o ingresso e entravam numa plataforma chamada Sempre ao Vivo. Então a gente fez como eu acho que foi o primeiro festival de violão online, tenho quase certeza disso, acho que foi o primeiro online, e que que pôde ser cobrado ingresso. Então a pessoa recebia lá um link, ela entrava numa sala fechada, exclusiva, e assistia os concertos que foram gravados, não dava para fazer ao vivo. Ao vivo. Então, esse foi o formato do Violões em Rede. Depois a gente teve a produção do acervo digital do violão brasileiro, né, com o Alessandro Soares e mais um tanto de gente que ajudou, né, na produção disso. Mas surgiu dessa necessidade de poder tocar, poder cobrar, e com uma qualidade de áudio e vídeo que fosse satisfatória. Pô, muito legal. Faltam aqui o forró-bodó da Lídia, que a Lídia é uma fera, né, lá do Rio Grande do Sul. Ela é uma super articuladora, participou de todas as lives em que ela é finalista, e agora há pouco ela me ligou para dizer que não poderia. O Festival Favela em Casa confirmou aqui por e-mail, mas não está aqui. Enfim. O fato é que nós temos aqui 3 belíssimos exemplos, entre os 5 belíssimos exemplos. E aí vamos avançar aqui, porque assim, Beto, o que te move ainda nesse momento a tocar aí o Festival de Música Online, considerando um pouco de tudo do que vocês falaram, né? Além de tudo que vocês falaram, eu gostaria de acrescentar a minha percepção. Já não deu, não? Já não cansou? Já não encheu o saco? Como se reinventar?
E então, assim, como você está aí peregrinando, até onde eu sei, já por mais de um ano nessa ideia sensacional, como é que você vem se remotivando, se repaginando? Porque eu que faço aqui todo dia, eu tenho um objetivo que é conversar com todo mundo e vai acabar e tchau. Agora você não, você transformou isso numa rotina, talvez até num negócio, né? Não, o negócio ainda não. Vontade tem muito. Eu acho que é um formato que veio para ficar. A gente Sim. começou na primeira semana de pandemia, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente imaginou assim, vamos ficar 15 dias trancados em casa. Aí Cláudio Lins me ligou e falou, olha, eu estou num grupo de artistas aqui, está todo mundo sem saber o que fazer, porque tudo foi fechado, todas as agendas caindo, né? Porque não tá nem caindo, né? Estavam adiando para um mês depois. Aí eu falei, Cláudio, está começando em Portugal um festival que é o festival organiza uma agenda de lives. E cada artista entra no seu celular na hora e faz um showzinho de meia hora, 40 minutos. Vamos fazer isso? Ele falou, vamos. E isso era numa segunda-feira e que ele ainda tinha um trabalho ele estava fazendo a narração de um audiolivro. Então ele falou, vou jogar tudo para você, tudo chegar no celular para mim e vou jogar para você. E a gente planejou fazer sexta, sábado e domingo, 5 shows por dia. Aconteceu que, nesse meio tempo que ele foi gravar e voltou, eu já tinha dado entrevista para o Estadão, que ia ser matéria de capa do Estadão. Marcos Vale tinha me ligado. Cara, começou o telefone a tocar. Sei que até o Cláudio voltar de noite, a gente já tinha 5 dias com 10 shows por dia. Então foi assim, aí foi aquela loucura. A gente terminou domingo, quando acabou tudo, a gente muito emocionado e cansado. Aí ele Mas me só, ligou. só um minutinho, Beto. Pessoal em casa, em nome do Ziring, no canal do Ziringdum, é Não, isso? cada um sua rede social, e a gente usava os canais de Ziriguidum para organizar isso. Tá. E um anunciava o outro. O Marcos Vale acabava, anunciava a atração seguinte. Entendi. E eu e o Cláudio acompanhamos tudo, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo. Domingo a gente morto, assim, fim do dia, mas muito emocionado. Aí ele me ligou, ele falou assim, tem muita gente querendo participar, vamos fazer um segundo? Falei, vamos. Daí em diante, a gente começou a fazer toda semana. Trouxemos para a equipe a Maria Braga, produtora, e a Ana Paula Romero, assessora de imprensa, que são nomes assim, fundamentais na história também, que dividiram com a gente. E durante muito tempo a gente foi o festival que juntava as lives mesmo, que organizava as lives. Fico muito honrado de ter trazido para a internet nomes como Joyce Moreno, Jane Duboc, Marcos Vale, Ivan Lins, que são artistas que nunca tinham feito parado na frente do celular para fazer uma live. Eu ensinei Joyce a ligar o celular e assim, se apertar aqui para entrar ao vivo. Isso para mim é um orgulho. Em 30 anos que eu trabalho com música, se bobear é meu troféu. E com várias pessoas. A gente teve shows de Lucinha Lins, Roberta Campos, Roberta Sá, Leila Pinheiro. Com o tempo, realmente, esse formato foi cansando. A gente começou a ter uma rotina na pandemia mesmo, que saiu daquele caos do início, cada um começou a ter sua... E a gente transformou isso, essas lives, num festival mensal e temático. Então a gente já teve temas ecológicos, homenagens a Rita Lee, a Doris Monteiro, os 70 anos de carreira de Doris Monteiro que iam passar em branco, porque ela estava isolada em casa. Vamos fazer um festival, reunir os amigos. A gente fez. E o próximo tema agora é o Seu Valença. Então agora o festival funciona assim, a gente durante um mês, a gente forma um elenco, vamos ver quem a gente vai chamar que tem a ver com esse tema, e vamos organizando isso para tentar não repetir música, tentar fazer uma linha legal dentro da diversidade da música brasileira, que é imensa. Na verdade, você está fazendo um compartilhamento de um recorte, né? De um recortaço, né? De música brasileira, como há muito tempo alguém não se dispunha a fazer com tanto carinho, né, bicho? Porque eu só vejo assim, figuraça ali, né? Não, mas é a cara de Ziriguidum. Ziriguidum tem 25 anos, fazendo agora nesse ano, 25 anos de internet. A gente é o primeiro site de música brasileira.
A gente tá aí antes do UOL, antes da Globo.com, esse povo todo, a gente já tinha nosso cantinho lá. E sempre foi duas coisas. Primeiro, um lugar democrático, um lugar que nunca quis ver números, sempre quis ver gente que estava fazendo coisa interessante, propostas diferentes. E outra coisa também, nunca foi só um site, texto e foto, como era na época. A gente, eu e o Flávio Souza Lima, nessa época, em 98, a gente começou o Radioativo, que é o que hoje em dia chamam de podcast. Mas a gente entrevistou ali Leila Pinheiro, Rita Lee, Zélia Duncan, Mosca, Loborges, isso em 98. Aí já eu sozinho, parte de vídeo, eu testo, cara, nem sei te dizer quanto tempo, mas por aí, 90 e poucos, porque na época a gente era publicado no UOL, então a gente tinha um suporte legal de tecnologia. Não era qualquer pessoa que podia chegar, contratar um plano de internet e colocar um vídeo em streaming no ar. O UOL possibilitava a gente isso. E assim, eu comecei a ser metido e tentar entender isso. Eu ia lá para o UOL para entender como é que eles faziam aquilo, e comecei eu daqui sozinho fazer também. Então, conteúdo de vídeo, plataforma de streaming mesmo, que hoje em dia é super popular, a gente fez com a Biscoito Fino, a gente adiantava os lançamentos dele. Então, assim, daqui a uma semana vai ter um lançamento de Maria Bethânia, vamos colocar o disco inteiro agora no streaming. Rita Lee vai lançar um DVD, vamos botar esses áudios uma semana antes para rolar aqui, para divulgar o disco, para a pessoa chegar ali e comprar o físico. Então é super a cara de Ziriguidum, tanto de experimentar esses formatos da maneira que der. Não precisa, a gente nunca teve essa obrigação de estar ali no perfeitinho, mas vamos da maneira que der tatear e tentar entender como é que isso funciona. Vamos brincar com isso. E olha só, antes de passar para o Flávio, para falar de números, que como ele falou, e os seus números, Beto? O que você tem consolidado aí de números assim para nos estimular ou nos não estimular? Vai lá. Cara, número não me estimula, eu não fico muito atrás de número, fico mais atrás de mostrar algo interessante. No início, quando era esse cada um na sua plataforma, a gente tinha uma discrepância muito grande. Você pegava, por exemplo, um artista que vem do interior, que não é conhecido, ele tinha os números menores. Aí quando você chegava numa Roberta Sá, os números explodiam, uma Leila Pinheiro, os números explodiam. Eu sempre tratei isso muito normal, nunca fiquei muito atrás disso, não. Nunca fiquei. Tanto que agora, quando a gente faz os temas, por exemplo, em dezembro, aniversário da Rita Lee, o tema foi Rita Lee, cara, os números estouraram. A gente teve matéria de página inteira em vários jornais no país. O tema seguinte já foi novos compositores. Assim, a gente não tem essa obrigação de ter número. A gente quer trazer música brasileira, música interessante, o que a gente considera interessante, que chega pra gente, que a gente quer mostrar. Esse é mais nosso objetivo. O objetivo do Ziriguidum nunca foi número. Tá, mas olha só, o André achou uma solução aí que foi, né, ir para uma plataforma sempre vivo ou sempre livre. Agora me esqueci o nome, André. Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. E para, né, monetizar e de alguma forma. Independente dos números, mas assim, de alguma forma aí você deve estar trabalhando números, inclusive para você sobreviver e manter isso, né? Não, assim, na nossa terceira edição de lives, a gente já começou a pensar nisso e abriu uma conta no PagSeguro. Mas aquilo que ele falou, cada artista entrava na sua rede social e colocava lá o link do PagSeguro, ou então o número da conta. E uma coisa que a gente sempre fez questão é que o que arrecadar seria dividido de maneira igual para todos os artistas. Independente se ele teve 10 pessoas na live dele ou se teve 5 mil. A gente sempre quis dividir de maneira igual. Hoje em dia, como é um programa gravado, a gente tem um QR Code, que a pessoa pode doar por ali, também tem um link para a pessoa doar, e a gente que passou a querer se associar sempre com uma instituição. Então a gente tem, hoje em dia, o que arrecada metade para a instituição, que pode ser o Retiro dos Artistas, a Doris Monteiro pediu para ser Retiro dos Artistas, a Rita Lee indicou o Instituto Luísa Mel, que cuida de animais abandonados,
Teve uma ecológica que a gente fez com uma ONG aí de Brasília, que a gente plantou árvores na Amazônia. Então, hoje em dia, o que é arrecadado, metade vai para a ONG, a outra metade é dividido pelos artistas e pela produção. Entendi. Só que como a gente coloca sempre tanta gente para dentro, sempre tem assim 15, 20 artistas, acaba dando muito pouquinho para cada um e a maioria abre mão para doar para a ONG. Entendi. Muito bem. Pronto, já sabemos tudo do Ziriguidum. Vamos agora aprofundar o Fimuca e perguntar, Flávio, já entendi que você, junto com a sua galera aí, vocês não tem mais muito estômago. Mas esse estômago que você usou assim metaforicamente, é porque não faz mais sentido ou porque o trabalho que dá foi tão impressionante que vocês, conforme você mesmo disse, preferem fazer coisas menores e não sei o quê? Porque, assim, vou te dar aqui minha percepção. Assim como o Ziriguidum, o Violões em Rede menos, porque eu acho que o André levou para vamos botar assim, um formato meio privê, assim, comparado com o de você. Mas o Fimuca, quando surgiu, só dava Fimuca aqui na minha tela, entendeu? Falei, que é isso, bicho? Tem que fazer um negócio desse também, ué. Ele faz o Fimuca, então eu vou fazer o Sinuca, então, entendeu? Então vamos lá. O que foi que aconteceu aí que bombou e ao invés de vocês pegarem a onda e botar mais alto, vocês recuaram, pelo que me deu a entender, o que é um negócio absolutamente compreensível, inclusive. Então, Gustavo, acho assim, as condições do que aconteceu, elas não... Eu não acredito que a gente consegue replicar, né? Então, para contextualizar, a gente teve a pandemia, foi realmente uma espécie de corrente do bem. Eu chamei um sujeito e isso se expandiu de um jeito. Aí, quando eu falei dos números, eu concordo com o Beto também. Beto, esses números, alguns números de internet são uma mentira. Então, aí, essa questão de seguidores aí que se compram e tal. Mas tem números que são sinceros. Por exemplo, 450 professores, foram 450 professores com quem eu tive que falar. Ou por telefone, ou por WhatsApp. E assim, então, é um número que, puxa vida, deu um trabalho. Os 35 mil alunos com CPF são alunos que até hoje me procuram porque não sabem onde está o certificado. Então, assim, e foi algo que realmente uma ideia simples, com uma equipe que no começo tinham 3 pessoas, 3 professores, e aí a gente conseguiu expandir para 5. Cara, e era assim, sem brincadeira, o tempo médio no computador eram de 18 horas por dia durante um mês. E tudo bem, porque assim, foi uma ideia, cara, deu certo, bora, vamos lá, e depois você pensa no tamanho na dor que está te dando, mas vamos embora. Então, assim, foi muito legal. Por que ele nasceu? Porque tinha uma lacuna. Eu, como trompetista e como músico de orquestra que participava em festivais, não conseguia entender por que ninguém tinha tido uma ideia de fazer um festival online. Na verdade, sendo menos ingênuo, eu consegui entender. Nesse momento, estavam todos os diretores de orquestra, diretores de festivais e instituições preocupados com a sobrevivência financeira dessas instituições. Então, por exemplo, antes de lançar o Fimuca, eu liguei, por ter trabalhado na USESP, eu tenho muita amizade com o pessoal lá da direção, eu liguei e falei, vem cá, Campos do Jordão não vai acontecer online? E eles estavam tentando, mas eu percebi a preocupação menor em relação ao problema de cortes de salário, de demissão de funcionários. E aí, ingenuamente, Gustavo, ingenuamente mesmo, eu passei o telefone e falei com os amigos e o negócio ficou gigante. Aí vem a outra questão. Ficou muito legal, foi um festival, a gente usa o termo festival para essa questão de exposição de artistas, mas nesse caso o Fimuca realmente ele ficou muito mais focado no educacional. Mas tem coisas, como o Beto falou, que me emocionam até hoje. Por exemplo, Mônica Salmazo dando aula. Eu falando com a Mônica, quando eu peguei o telefone da Mônica, que eu sou fã de criança, aquela voz linda, pô, apesar de cabelo branco, eu fiquei zoando com ela. Eu tenho cabelo branco, mas eu sou fã de você de pequenininho e tal. E aí quando eu vejo a Mônica dizendo que não sabe dar aula, e dá uma aula maravilhosa de vida, aí você tem, por exemplo, o Proveta dando aula, Teco Cardoso,
Poxa, Rosana Lamosa, que é a diva das sopranos, Emanuele Baldini, que é o grande espada do Zé. A gente tinha artistas tão grandiosos. Teve um professor de violão, me ajuda a lembrar o nome, o argentino, o José, o André. O André está mutado. Juan Falú. Isso, o Juan Falú, que apesar de ter esquecido o nome, mas lendário, assim. Então, assim, a gente teve coisas maravilhosas. Tá bom. Como manter isso? Qual o primeiro problema? Eu fui com a cara de pau total que me cabe e pedi para todo mundo dar aula de graça. Tudo bem, no momento, todo mundo topou. Mas chega um momento que, peraí, a gente tem que monetizar isso, tem que achar um jeito de fazer com que isso... Eu não tenho mais cara de pau de pedir para que as pessoas trabalhem gratuitamente novamente. Eu não tenho essa cara de pau. Nós estamos dentro de uma universidade, que é uma universidade pública, então existe uma dificuldade em falar de dinheiro dentro da universidade pública. Isso é uma dificuldade. É possível suprir, é possível superar essa dificuldade? Mas aí o que eu teria que fazer? Eu teria que, finalmente, eu consigo deixar do meu lado o meu instrumento, que fazia tempo que eu não deixava. Eu teria que abandonar o meu instrumento e começar a aprender muito sobre administração. E assim, durante um tempo eu até tentei, mas assim, a universidade com cada vez mais cortes, a gente precisaria ir com 450 professores. Poxa vida, se eu pagasse um cachê baixo de R$500 para cada 2 horas, alguém me ajuda nessa conta aí? Bom, seriam 450 mil, metade, 275 mil, é isso? 275 mil reais. Não é tanto dinheiro para um festival com essa proporção, mas a gente não encontrou alguém que bancasse isso. Esse é o primeiro ponto. E fazer um festival novamente de graça me dá medo, Gustavo, porque eu vou dizer para os outros, para grandes empresas, para os grandes financiadores, de que não é preciso de dinheiro. De que a gente pode falar, porque a gente foi apontado como isso. Tá vendo? Um monte de instituição gigante, cheia de grana, o Flávio vai lá, quem é o Flávio? Trompetista, e faz um festival gigante de graça. Quer dizer que dá para fazer de graça? E esse é o grande ponto, porque o que a gente conseguiu, mesmo com dinheiro hoje, eu acho que não conseguiríamos igual. Então foi algo tão valioso que não é que não faremos mais, mas é que eu estou com muito receio de talvez fazer de novo não seja o caminho. De repente a gente pode fazer outras coisas. E aí eu vou te responder. Talvez a gente não faça agora um FIMUCA como foi feito de outro jeito, porque a lacuna já foi preenchida. Pós-FIMUCA, em julho, surgiram milhares de festivais. Aí o pessoal parece que aquela despertada, nossa, dá para fazer, e está todo mundo fazendo festival, e aí diferenciando o trabalho do Ibidum, que é realmente um trabalho diferenciado, que é festival de exibição de artistas, o André com exibição. Não, um trabalho educacional, está todo mundo dando aula na internet. E graças a Deus, eu estou muito feliz por isso. Então, a gente não quer novamente ser mais um festival dando aula, acho que essa lacuna já foi preenchida, e aí o plano é o seguinte, e aí eu queria fazer isso em julho de novo, mas eu entendi que a dimensão do que eu estou propondo, eu vou dividir com vocês, é tão grande que talvez seja melhor fazer devagar. Por exemplo, o que eu sinto falta hoje? Eu gostaria de saber sobre aonde é que se ensina, vamos dar o exemplo do meu instrumento, onde se ensina trompete no Brasil? Em que nível? Flávio, eu estou agoniado para fazer um comentário sobre a sua fala aí. Por favor. Porque assim, vou pedir até licença aqui para os meus amigos Beto e André, porque eu vou fazer uma reflexão. Como é que eu posso começar aqui? Eu te entendo, mas eu não concordo na sua decisão atual com relação à sua continuidade. E vou te dar o meu exemplo como exemplo. Nós estamos aqui fazendo 97 lives porque eu, Gustavo, acho importante, que também não sei se você sabe, mas também sou músico, eu acho importante, em nome do Prêmio Profissionais da Música, que esse espaço aqui de reconhecimento, de reflexão, de percepção coletiva
dessa categoria, dessa atividade. Muito bem. Muitas pessoas estão fazendo lives? Sim. Mas não tem ninguém nesse país, nesse momento, que está mais sabendo do que da percepção de profissionais da música, de 97 tipos de categoria, do que eu. Uhum. Aliás, eu recomendo que quem quiser entrar nesse meio, vá no YouTube do Prêmio Profissional da Música, que ali tem um mestrado para você fazer só de ouvir todo mundo. Ou alguns mestrados e alguns doutorados. É. Certeza. E aí, Flávio, existem, não sei se vocês sabem, talvez o Beto saiba, mas na década passada, 2005, 2006 e 2007 mais precisamente, eu empreendi um negócio no Brasil que até então não tinha, que se chamava Feira da Música Independente, cuja sigla era FMI, e que eu que fazia aqui em Brasília, de forma pioneira, esse formato combo de evento, de negócio, capacitação, exibição, não sei o quê. Surgiram vários depois. A palavra independente, ela virou um gênero. Eu sou independente. Entendeu? E, bom, depois se perdeu e essa é uma outra discussão. Hoje, quando eu achei que o independente já estava bom, eu vou falar de profissionais da música, porque eu acho que tem mais a ver com o meu momento. Muito bem. E o profissional da música surgiu com os alicerces da FMI, de capacitação, bababá, e BBB. Tem gente que fala assim, nossa, Gustavo, você está imitando outros eventos. Cara, não estou imitando nada, é o contrário. Mas, a gente adicionou a premiação. Hoje tem outras premiações? Tem. Iguais a nós? Não, mas tem. E é bom que tenha. E quando eu fico vendo o que outros eventos fazem nessa coisa de painéis, workshops, não sei o quê, bababá, eu vejo que a gente é diferente. Porque só a gente coloca os profissionais como protagonistas. A grande maioria dos eventos não se fala de música ou da profissão da música. Se fala de negócios e oportunidades. E acontece que nós somos os geradores do negócio e raramente estamos falando. Então, resultado, nessa edição do prêmio, eu falei, como é que eu posso soar diferente? É por isso que eu estou fazendo essa volta toda. Nós fomos atrás da globalização do prêmio. Nós fizemos conexões com o mundo inteiro, que vocês vão ver quando a gente começar a fazer a divulgação das nossas palestras internacionais. Ou seja, o prêmio hoje ele pode dizer que ele está em contato com o mundo de outros profissionais. Mas a gente também vai botar uma novidade agora, chamada Academia dos Profissionais da Música, que é o lugar do prêmio de pensar, refletir e tentar deixar um legado. Sabe sobre o quê? Sobre a nossa profissão. E eu aprendi isso aqui nessas lives. Que todo mundo está perdido, ou todo mundo acha, ou todo mundo não tem certeza. Então vamos refletir sobre o nosso negócio para ver se a gente deixa algum legado para quem estiver vendo e de repente isso aqui. Ou seja, o simples fato desse excesso de discussão, que no meu caso aqui não tem nem exibição musical, ele já expandiu os meus horizontes. E o que eu estou querendo dizer para você é que você, para mim, é um pioneiro e uma marca pioneira. Qualquer coisa que surge agora ou depois, mas se surgir o FIMUCA, você pode saber que vai todo mundo atrás do FIMUCA, ou quem sabe até muito mais. Estou te falando isso por experiência própria. Irão muitas mais pessoas. E se você diversificar, em vez de fazer um festival sem participação internacional, ou botar a América Latina ou o mundo, você é a marca que todo mundo possivelmente vai reconhecer como a marca protagonista, assim como é o nosso amigo André no quesito violão, como ele falou, assim como é o nosso amigo Beto Feitosa quando fala de música popular brasileira, pegando desde Dóris Monteiro até os novos compositores. Então, me desculpe vocês três, mas assim, é que você falou, se você tem dúvida, não tenha dúvida. Tá. Bom, graças a vocês que tem essa categoria no prêmio, que eu acho assim extremamente importante para o prêmio, entendeu? não, então, Gustavo, eu não sei, talvez eu realmente não tenha me feito compreender. Não, mas eu estou falando uma boa, hein? Estou falando uma boa. Não, com certeza. Mas a ideia, veja só,
como eu falei, nós surgimos quando havia uma lacuna. Eu sinto que hoje, fazer um festival, como feito ano passado, não vai mais preencher uma lacuna, e não é que não é importante. É muito importante, mas o que eu queria falar para vocês, que eu acho que vai ser mais importante, que vai tomar mais tempo, vai tomar mais energia, fazer essa escolha. Continuar fazendo o que foi feito, e aí, no caso, não daria para repetir, porque realmente a gente precisaria... E isso pode ser que aconteça. Se tiver alguém ouvindo aqui e quiser ser patrocinador do Fimuca, poxa, só lá. Tem nós 4 aqui. Mas vamos então, se algum de vocês tiver interesse, eu passo para vocês. Eu preciso de 275 mil para pagar os professores. Bom, mas vamos lá. Qual que é o plano? Como eu te falei, eu gostaria de saber que eu realmente saí da orquestra porque eu gosto da aula. O que me preocupa é a educação do nosso país, sem tentar ser político, mas ou sendo político, porque a vida é política, né? Mas me preocupa realmente a educação musical do nosso país. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, onde é possível aprender trompete no Brasil. Eu quero entrar num site onde eu vou lá e eu vou saber, olha, lá em Jirigudum das Palmares, tem um professor que dá aula de trompete em nível iniciante. Lá em São Paulo, tem a OSESP, que tem aula de trompete em nível avançado. A gente não tem, olha só que absurdo, porque isso seria um trabalho para o Ministério da Educação, mas a gente não tem, por exemplo, um local mapeando onde a música é ensinada, em que nível ela é ensinada e como isso é ensinado. Já começa aí, não temos um mapeamento básico. Vamos para a segunda parte. Não só não sabemos onde a música é ensinada, como a gente não sabe como ela é ensinada. Então, se eu falar para você, entre as universidades, e se eu quiser hoje saber qual é o currículo dado nos cursos de graduação em música no país, eu vou dizer para você que tem universidades grandes que não têm o currículo claro, atualizado ou que funciona. Então, assim, eu saí de um festival musical que resolveu uma lacuna e comecei a pensar que, não, peraí, a gente tem uma lacuna mais a fundo. E a gente já sabe que a ferramenta de internet funciona. Então, talvez, dá para usar a fama do Fimuca, veja qual que é a ideia. Ao invés de fazer um festival para alunos, eu quero fazer um festival onde eu vou convidar todo e qualquer professor de todo e qualquer instrumento a participar de um fórum. Seria um primeiro fórum brasileiro de ensino musical, por exemplo. Que aí, veja só, aí entram as grandes instituições. Já nasceu o novo Fimuca, pronto, conseguimos. Deixa eu terminar de falar. Eu sei que eu falo bastante, mas assim, porque eu acho que isso, veja só, Gustavo, eu vou encerrar. Isso vai ser algo muito mais, desde que seja possível fazer, porque isso é um vespeiro tão grande, é uma dor de cabeça tão grande, e tem que ser feito com uma sabedoria tão grande para não parecer que eu estou impondo algo, para não parecer que eu estou dizendo como deve ser feito. Na verdade, o que eu pretendo fazer é convidar as pessoas a conversar, porque o que eu sinto hoje é que as instituições não conversam. Esse é o ponto. E a gente tem esse hábito de pensar nas grandes instituições esquecendo que elas são pessoas. Então, o diretor da faculdade X, o diretor da faculdade Y, da escola tal, cara, a gente tem que conversar. O professor do ensino básico tem que conversar com o professor do ensino intermediário, do técnico, que tem que conversar com a universidade. Que hoje, eu como professor universitário, os alunos, quando chegam para aprender música comigo, chegam tarde demais. O André sabe disso. Você sabe que o aluno, quando chega na universidade, é muito tarde. Porque na base, ele não aprendeu o que deveria aprender. Então, assim, o Fimuca talvez saia do cenário de um festival do que se propôs como ensinar todo mundo na internet, para, de repente, usar a fama dele para convidar os professores para a gente começar a conversar. Agora, isso que você falou de mestrado e doutorado, isso que eu estou pensando, que eu ainda não consegui digerir e colocar no papel, é algo para a vida. Vai ser provavelmente a minha pesquisa universitária. Eu vou ser um trompetista que pesquisa educação em música no Brasil. Ótimo. E então, te digo mais. Assim, para finalizar aqui, vai passar para o André. Já achamos aí o seu
próximo foco da sua próxima edição. Eu acho que o grande lance desse momento da pandemia é que as distâncias encurtaram e a gente hoje pode estar unidos, né, pela rede aqui de forma comprometida e interessada, que é o que eu tenho percebido com relação aos convites que eu faço para as pessoas participarem. E eu acho que se você faz uma edição onde você consegue juntar as pessoas para conversar sobre elas mesmas, que é mais ou menos o espírito do prêmio, vamos construir. Eu sempre falo que o prêmio é uma construção coletiva. Cara, você vai estar dando prosseguimento ao que eu acho que realmente interessa, que é o quê, no final das contas? É a inversão desse protagonismo. O que a gente tem que buscar, na minha opinião, devolver, não, é colocar os atores, agentes, na condição de protagonista, então não no último lugar da fila. Esse é o papel do prêmio. E ainda te digo mais para finalizar e passar para o André, que eu acho que eu já falei em outras lives, não sei se vocês estavam aqui, o Beto e o André que já participaram. Mas na 7ª edição do prêmio, que se Deus quiser vai acontecer, nós temos um novo pilar. Hoje os nossos pilares são criação, produção e convergência. Já está em desenvolvimento pelos nossos desenvolvedores o pilar educação, vai ser criação, produção, educação e convergência. E nós vamos tacar lá várias categorias relacionadas com educação musical, de base, de médio, de cima, de instrumento, de aula particular, de escolinha da quadra, tudo. E é assim que a gente constrói, eu acho. É ou não é, seu André? Eu acho que o Flávio tocou num ponto crucial, até porque nós precisamos a gente precisa urgentemente de formação de público. Porque educação musical não é para o sujeito ser músico, não é para ele ser instrumentista, poucos vão ser, no final das contas, né? Mas é para ter acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento da humanidade. A gente tem que se apropriar da música feita pelo homem desde sempre. Então, nós estamos aí negligenciando um direito básico de acesso ao conhecimento através dessa lacuna que existe no Brasil com relação à educação musical. Então, tem um esforço, eu sou professor de um curso de licenciatura em música aqui em Londrina, né, temos um esforço, principalmente através de projetos de extensão, por exemplo, que é onde acontece essa aproximação que o Flávio estava falando com a comunidade, né, com as pessoas, com os professores que estão fora da universidade. E eu, inclusive, sou coordenador de projeto de extensão aqui, e eu acho que esse é o caminho que a universidade tem mais fácil para a gente poder chegar nessa formação de base. Mas nós precisamos realmente fazer uma... É um absurdo, né, não ter um mapeamento, por exemplo, desses professores, dessas escolas, e isso é uma tarefa gigante. Nós temos um país de proporções continentais, né? Muito difícil a gente englobar todo mundo. A gente precisa de um esforço conjunto de fato, que todas as universidades sejam polos, por exemplo, que vão mapear a sua região. Né? A ABEM tem que entrar nisso, a Associação Brasileira de Educação Musical tem que estar junto, a ANPOM tem que estar junto, enfim, a gente, né, Flávio, eu acho que você precisar de mim para isso... ANPOM é o quê, André? Associação Nacional de Pesquisa, Pós-Graduação e Pesquisa em Música, acho que uma coisa, pesquisa e pós-graduação em música, né? Que envolve tudo, envolve várias áreas de saber dentro da pesquisa em música, né? Performance, musicologia, educação musical, enfim, tudo isso. Mas eu acho que é essencial. Então a gente tem que pensar também nessa formação musical, não para criar o músico que vai tocar na orquestra, ou que vai ter um trabalho autoral, mas para a formação de público, porque a gente está se distanciando cada vez mais do público, né? E a gente faz uma música que é uma música muito específica. No meu caso, por exemplo, que falando até do Violões em Rede, é um nicho muito específico. Então eu vou discordar de você, Gustavo, quando você fala que é mais privê. Não é privê. É um nicho de violonista. Privê eu quis dizer no sentido nicho. Foi isso que eu quis dizer. Mas é isso mesmo. Agora, nós não queríamos fazer, por exemplo, de graça. Porque a gente achava justamente essa angústia que o Flávio demonstrou, a gente também tinha. Falou, não dá para chamar para fazer de graça, até porque tem custo.
É lógico. Na edição dos vídeos, na parte de design gráfico, na parte de divulgação. Então, nós tivemos ajuda de pessoas incríveis que fizeram por um preço super baixo e conseguimos levantar o festival com patrocínios mínimos de mecenas mesmo, aqui de Londrina, que gostam de violão e apoiam, né? Então, por exemplo, nessa primeira edição, a gente teve... E outra coisa, a gente queria fazer um festival para a gente tocar. Eu não quero eu não quero virar produtor de festival, eu faço festival, eu quero tocar também. Eu sou performer, eu não vivo sem tocar. Né? Então eu estudo meu instrumento todo dia para poder ter uma performance de qualidade. Então a busca era essa também. Não é virar produtor de festival, mas é criar um espaço para que a gente possa também se apresentar. Né? Então, por exemplo, na primeira edição nós tivemos, olha só, eu toquei, a Elodie Boni tocou, Carlos Walter e Alessandro Penese, Tabajara Belo e Camilo Carrara, Suami Júnior e Daniel Murray. Então, pô, né, não dá para chamar essas pessoas simplesmente para tocar sem custo, sendo que a gente ia cobrar. Então, a gente também entrou nessa de dividir por igual para todo mundo. Não, então, e tem todo que mundo cobrar entrou no mesmo, risco. tem que cobrar mesmo. Eu sou totalmente a favor, tem que cobrar mesmo. E você falou dos números, né? Por esse nicho de violão, lá no começo, né, quando a gente começou a pensar isso em março do ano passado e efetivou o festival em julho, foi de 6 a 9 de julho. Nós tivemos uma média de 150 a 200 pessoas por noite, assim. Então, isso, bom, né? para um número online talvez seja pouco, mas se a gente pensar que são pagantes e que, pô, você encheu um teatro de 200 lugares, não é fácil, né? Então, para ouvir violão solo, que é uma coisa super específica, né? Então, eu acho que foi um sucesso nesse sentido, né? Agora, eu concordo com o Flávio, por exemplo, para fazer de novo, sem dinheiro... Aí não dá. Não é viável, porque assim como o Flávio também, eu não sei o Beto, mas a gente dá aula na universidade. A universidade é um moedor de gente. É uma máquina de moer gente, né? Então, eu estou aqui agora uma semana de teste seletivo, que nem louco, banco de teste seletivo, né? E final de semestre, a gente está terminando o ano agora com essa pandemia, né? Então, preencher pauta, trabalho burocrático, dar aulas, né? Finalizar as disciplinas, corrigir trabalho de aluno. Esse é um trabalho que não para. E ainda manter o instrumento em dia e ainda inventar de fazer um festival. Então, isso tem que ser muito bem calculado para você não enlouquecer. É lógico. É verdade. Não, eu compreendo totalmente. Eu só estou aqui querendo fazer o papel, de alguma forma, estimular a galera, vocês aí, a seguirem, porque independente dos números, né, independente das dificuldades e das conquistas, pô, são ideias assim que aconteceram e independente dos números que talvez possam ser humildes, né, na visão do André, que eu particularmente não acho que é um excelente número, entendeu? Pô, aconteceu porque a minha percepção aqui durante as lives, que é o que eu quero passar para vocês, gente, é que, assim, tem uma coisa, viu, Flávio? O pessoal parece que está se esquecendo de música, assim, sabe? Tá se desconectando. Daqui a pouco, assim, é aquela coisa lá, entendeu? Sabe? Cada vez mais eu percebo um enfraquecimento na energia quando se fala em música aqui nas lives, entendeu? É isso que eu estou meio preocupado nesse momento aqui. Olha só, mas foi massa, hein? Flávio, André, Beto. Beto, agora é o seguinte... Deixa eu só pontuar uma coisa que ele falou que cento e poucas pessoas assistindo é um número modesto. Não, é um número muito bom. Muito bom. Principalmente porque na internet as pessoas não param. É muito difícil botar uma pessoa parada 1 hora assistindo. Tem um entra e sai constante. Você manter cento e poucos ali é maravilhoso. É uma vitória. Eu também acho. Por exemplo, viu, André? Saber disso, porque a gente não tem muito essa noção, né? A gente vai fazendo e não para também para preocupar com o número, a gente quer fazer. Outra informação importante, são 100 pessoas pagando. Melhor ainda. Isso é outra informação, que tem, sabe, por exemplo, esses 35 mil inscritos do FIMUCA, que, claro, eles tiveram o trabalho de preencher um formulário e colocar um CPF. E olha que já teve gente reclamando disso. A gente fez questão de exigir o CPF, sabe por quê? Porque
realmente o gratuito daqui, o cara só faz assim na tela, ele passa. Meu, é um negócio, uma arte tão nobre para a gente entregar isso de qualquer jeito que eu me recusei. E lógico que a universidade adorou, porque a universidade quer números. Então a gente conseguiu os 35 mil CPFs. Agora, imagine, eu, por exemplo, já pensei em fazer um FIMUCA versão paga. Porque todo aquele conteúdo que foi feito, poxa, 35 mil alunos, se cada um pagasse R$1, né? R$10, eu teria dinheiro para pagar honestamente os professores. Agora, será que se cobrar R$10 a gente consegue 35 mil? Porque a internet, de novo, é a política que está acontecendo no nosso país, a gente tem esse hábito do tudo de graça, tudo Só que não é de graça, né? Tudo tem custo. E aí, André, tem um agravante de não fazer o FIMUCA de novo, pedindo para os professores trabalharem de graça. Como professor universitário, eu recebo, eu tenho meu salário. Mas que cara de pau... E assim, eu posso contabilizar isso como horas de tensão. É lógico que a gente sabe que dá muito mais trabalho e eu podia fazer uma extensão mais fácil. Mas para o cara que eu convido, eu vou falar para ele, olha, você pode dar aula de graça? Ele fala assim, não, mas você está ganhando o seu salário. Eu não tenho mais essa cara de pau. Eu acho que não pode mais ser esse caminho, né? Desculpa, Beto, mas é só para completar também, não são sem pagantes, viu, Flávio? Tiveram muitos convidados, né? Tem muitos convidados sempre, não é exatamente todo mundo que está assistindo que pagou, né? Tem isso. O público pagante, na verdade, ele é sempre menor, muito menor do que o que a gente tem dentro das salas, porque você tem que convidar as pessoas, né? Claro. Inclusive pensando numa segunda, terceira edição. Então, porque quando eu vejo um festival como o do André, eu fico pensando, não haveria uma marca de violões, de instrumentos que pudesse, né, embarcar nisso? Quando eu vejo o festival do Flávio, mesma coisa. Com esse monte de instrumentista aí, será que não tem uma distribuidora de instrumento que possa interessar? Ou seja, eu acho que esse papo nosso aqui é para descobrir alternativas pela continuidade, não é não, Beto? Eu acho que seria uma coisa importantíssima a gente ter patrocínio para essas iniciativas todas. Porque você pegar esse tempo todo de pandemia, a gente teve Leodir Blanc, que foi uma coisa maravilhosa, que ajudou muita gente. Ajudou não, que pagou muita gente, né? A gente teve o Sesc com muitas lives pagas, com uma estrutura legal. Hoje em dia a gente tem menos. O PROAC São Paulo também teve isso. A gente tem menos porque a quantidade já diminuiu, né? Mas é um trabalho, os artistas dependem disso e é entretenimento para as pessoas. As marcas têm que entender isso. No boom das lives, tinha umas até que era desagradável, que você tinha um artista aqui no meio e 200 marcas em volta. Mas é uma saída. Eu acho que o cara, ao invés de pegar uma grana ali para colocar um anúncio de 30 segundos na TV, o cara investe no artista, investe no festival, junta sua marca com um produto cultural, uma coisa importante que vai ficar para as pessoas. É por isso que eu quis falar. A cabeça do empresário brasileiro, que é uma coisa complicada. É por isso que eu quero reforçar o meu próprio exemplo a vocês três novamente. Com essa coisa da pandemia, as distâncias encurtaram. E, por exemplo, por que eu estou querendo dizer isso? Porque agora a gente vai aparecer, se tudo der certo, com 3 patrocinadores para o Prêmio Profissional da Música. 3. Sabe de onde? Um é inglês, o outro é americano e o outro é canadense. Eu falei, bicho, aqui nós somos o único evento de profissionais da música. Quanto custa para patrocinar? Considerando que eles estão em euro e dólar, não é nada para eles, assim, botar um bannerzinho lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, pensem nisso, que com esse encurtamento das distâncias, vocês podem, de repente, estar falando com colaterais aí pelo mundo afora, que podem querer fazer um patrocínio, entendeu? Ou alguma ação conjunta aí que renda alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho cotas excepcionais de patrocínio. Mas se eu conseguir tirar de um americano, de um europeu, 1.000 euros, são 6 mil reais, já dá para alguma coisa, entendeu? Já dá para pagar o correio dos troféus que a gente vai enviar.
Não, e E pensa assim vai. quanto a marca dele está ganhando se associando a você. Quantas pessoas estão vendo com carinho, que é uma marca que está se associando com cultura. Eu acho que é uma cabeça que o empresário brasileiro tinha que Mas não tem. avaliar, né? Muito bem. Cultura é uma coisa que quem está recebendo aquilo vai levar para sempre. É. Então você está associando sua marca com emoção, você não está vendendo um produto, você tá proporcionando uma emoção, uma experiência à pessoa. Olha só o nome da categoria: festival. A outra palavra é música e a outra palavra é online. Agora, levando para vocês: híbrido, presencial ou digital? Melhor, pergunta é: híbrido para sempre, tanto para vocês que são professores, tanto para você, Beto, que trabalha com a área de comunicação e está nessa onda do festival. Eu pergunto: esse é um caminho sem volta? Ou vocês não veem a hora de voltar ao presencial e deixa esse negócio de digital para lá? Foi bom expandir, conhecer novas tecnologias e daqui para frente aproveitar? Ou isso é uma coisa assim que não vejo a hora disso acabar e a gente voltar para o presencial, todo mundo vacinado? Vai lá, Beto. Posso começar? Olha, eu não vejo a hora disso tudo acabar e voltar. Eu quero assistir show, eu quero sentar no teatro. Agora, eu vi até uma foto sua lá, feliz de ter ido ao teatro, né? Que eu fui cobrir uma live. Eu trabalho com rede social para artista, e aquilo foi uma live da Roberta Saia. Eu fiquei emocionado, não tinha ninguém na plateia, eu fiquei emocionado quando tivesse um show, que há 1 ano e meio não acontecia isso. Agora, eu acho que esse movimento todo, a transmissão de show por internet não é uma coisa nova. Em 2000, eu participei de uma transmissão de um show da Rita Lee no Via Funchal, que foi para o Portal Terra. Já fiz shows pelo UOL. O que é novo é o público parar para assistir. O público entender que aquilo é um entretenimento, você está na sua casa e tem contato com o artista. Outra coisa muito importante é que a TV brasileira está há muito tempo desligada da música brasileira. E agora não, agora isso mudou. Agora a gente tem lives transmitidas pelo Multishow, a gente tem lives transmitidas pelo Bis, eu acho que teve um movimento bom para a música. Eu não vejo a hora de assistir show, nada substitui o artista ao vivo. Vocês são artistas, vocês entendem o que eu falo. Eu, como público, que pelo menos 3, 4 vezes por semana estou em algum show, estou sentindo muita falta. Agora também acho que o híbrido vem para ficar. A gente tentou entrar no edital da Natura e do CCBB com projetos híbridos, de levar o Ziriguidum, como a gente teve, né, a gente trabalha com artistas do país inteiro, a nossa ideia era levar esse show para palcos do país inteiro. Ainda não rolou, mas tomara que role. E seriam também transmitidos online. Eu acho que o formato híbrido é lindo, porque você possibilita uma pessoa que está... É muito caro um artista viajar para Macapá. São lugares muito distantes, o Brasil é muito grande e muito caro viajar pelo Brasil. Agora, o público de lá que tem direito, o público de lá quer assistir, o público de lá quer ter contato com esses artistas. E até quem está fora do país, e estrangeiros que gostam de música brasileira, a gente de vez em quando vê estrangeiro ali comentando. Então, acho que o formato híbrido vai ficar, vai ser até horrível falar uma coisa boa que a gente vai tirar desse tempo, mas vai ser isso. Flávio, híbrido forever young ou além da saudade você prevê que quando todos estivermos vacinados esse negócio vai perder assim a sua potência? Olha, eu concordo muito com o Beto. Acho que está todo mundo louco para voltar ao vivo, porque, puxa vida, já deu faz tempo, né? E aí, assim, a gente está vivendo, tudo que a gente vive ao extremo, chega uma hora que você acaba usando o movimento de pêndulo e cai para o outro lado. Então, eu acho que vai haver, sim, uma desvalorização inicialmente das questões online. Todo mundo vai preferir, né? E agora, eu acho que cada uma dessas possibilidades tem o seu momento, né? O ao vivo tem todas as suas maravilhas, mas o online permite
coisas como o sujeito que está em Macapá, que está em Londres, esteja onde estiver, que possa assistir. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma valorização do ao vivo, vamos ter, finalmente, espero, né, porque seria de uma burrice tremenda fechar os nossos ouvidos ou fechar os nossos olhos para o que a gente viveu. Porque, assim, o ensino, pelo menos a parte do ensino, o ensino à distância, ele progrediu no ano de 2020 mais do que em 10, 20 anos. Não só ensino à distância, como eu falei, o Beto está falando que já em 2000 já tinha transmissões, né, pelo Portal do Terra e tal, mas por conta da pandemia as pessoas se deram conta de que é possível. Veja, tem um autor que fala, é um sujeito chamado Ícaro de Carvalho, esse cara está ganhando uma grana tremenda com marketing digital e tal, e ele falou o seguinte: se o Banco Itaú compreendeu que o funcionário dele não precisa mais estar lá ao vivo e eles continuam ganhando dinheiro, pode ter certeza que as coisas online vieram para ficar. Então, assim, a gente vai ter o online continuando, o ao vivo voltando ao normal, se Deus quiser, e o híbrido. Então, não tem por que a gente separar essas coisas, dizer que um é melhor que o outro, porque são modalidades diferentes com possibilidades diferentes. Porque o ensino à distância, por exemplo, ele tem algumas dificuldades, mas outras coisas são melhores. O sujeito pode assistir a aula a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, economizando com passagem, economizando com... Então, assim, não tem por que... Viu, Gustavo? Não tem nem por que a gente querer fazer essa competição. Embora vão fazer, mas eu acho que a gente não precisa, não. Só torço para que não haja um esquecimento do que foi vivenciado, né, por um ódio, assim, um ranço à internet, para que a gente não esqueça que realmente dá para fazer muita coisa boa, online e ao vivo, e cada um vai ter seus benefícios. Certamente. Deixa eu acrescentar uma coisinha que eu lembrei agora. Outro ponto que a gente não falou também foi da capacitação de vários profissionais que hoje em dia têm capacidade de fazer com uma produção de vídeo barata a transmissão de um show. Se você pensar isso há 10 anos atrás, nem 10, 5 anos atrás, você tinha pouquíssimas pessoas com capacidade para fazer uma transmissão de qualidade. Hoje em dia não, hoje em dia você tem muita gente que pode transmitir um show seu para o mundo inteiro. É verdade. Seu André, híbrido para sempre? Sempre foi híbrido? Eu acho que a gente vai acumulando, né, saberes e expertises, assim. Então eu acho que é claro que o presencial volta, mas tudo continua, né, e vai se aprimorando também, porque, por exemplo, só de equipamento, tanto de coisa que eu tive que pesquisar para poder fazer esse festival, para fazer uma live com a qualidade de áudio razoável, de violão, hein, não estou falando nem de orquestra ou de banda, de violão. Pô, eu aprendi um monte, eu tive que comprar equipamento, direcionar coisas para poder fazer. Então, eu não vou simplesmente abandonar isso. A gente vai acumulando esses saberes, esse conhecimento, né? E complementando o que o Beto falou, eu não diria nem há 5 anos, por exemplo, para a gente achar uma plataforma que pudesse monetizar o Festival Violões em Rede foi uma dificuldade, não é tão simples. Não é tão simples. Até hoje, você fazer um evento online cobrado, com um formato de ingresso, né, uma sala exclusiva, não é simples, parece uma coisa boba, né? Parece que é tudo projetado nessas grandes plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, para você fazer a coisa de graça. Então, quando você coloca essa questão da monetização, ela é um empecilho para você fazer. Então, você tem que ter uma equipe que vá subir o vídeo, que vá cuidar da parte de pagamento de cartão de crédito, disso, daquilo e tal. Então, não diria nem 5 anos. Em março do ano passado, por exemplo, foi uma dificuldade a gente encontrar. Mas eu acredito que o híbrido, né, não tem por que nós nos desfazermos. Eu concordo com o Flávio, tem muita coisa que funciona melhor online, funciona mais otimizado, eu diria, principalmente na questão de ensino. Né, perde-se menos tempo, né, em determinados assuntos do que se você fosse presencial. Agora, nada substitui o tesão, né, e o brilho no olho de você estar tocando num palco ali, de ouvir seu instrumento ressoar numa sala, né, com acústica, com as pessoas se emocionando e com aquela troca, né? E o melhor de tudo que é tomar cachaça depois do show, né?
Olha só. A gente só faz música por conta disso, não é? O objetivo final. Ô André, isso aí que você falou, essa dificuldade ela existe até o momento, né? Uma plataforma confiável para você fazer uma transmissão remunerada, né? Ou monetizada. Mas você falou um negócio aí que, bicho, na hora que você falou, eu falei, ih, vou pegar esse ponto aqui para complementar. Mas agora, não sei o que aconteceu, você falou de cachaça, eu já me esqueci o que eu ia falar. Mas o fato é que é o seguinte, gente, o objetivo maior aqui dessa nosso papo aqui, eu acho que foi alcançado, que foi o seguinte, nos mantermos aí estimulados pelo exemplo de empreendimento aí de forma natural, ocasional, não muito pensada, que aconteceu e que de uma certa forma aí está aí absorvida por muita gente, pelo que eu observei aqui. Eu me lembrei, André, quando você fala assim, parece que essas plataformas elas foram feitas para que tudo seja de graça. Mas foi, porque a prioridade delas é o anunciante. A gente trabalha de graça para eles, né? É o anunciante e o assinante, né, bicho? Exatamente. Essa ilusão de que é aquilo que eu disse na outra live. É claro que o formato digital, as plataformas, elas possibilitam que a gente a democratização, né, que a nossa música chegue em todos os lugares, mas junto com isso vem essa escravidão de você ser obrigado a produzir uma coisa que vai ser consumida de graça. Não é esse problema da pessoa, do consumidor final ter isso sem custo. A questão o artista ele não é remunerado, ele é remunerado de forma ridícula pelas plataformas digitais ou pelo YouTube. Ou seja, e nós não temos nome suficiente para ter, sei lá, 100 milhões de views. Nós somos uma camada intermediária ali que não está começando, mas também não está num nível de pessoas muito famosas que conseguem arrastar esse público digital gigante. Então, para a nossa camada, isso é muito prejudicial. Muito. Né? Porque nós não podemos ficar sem e nós não ganhamos. Então, isso, para mim, é um sistema de escravidão. Né? Totalmente. Eu tenho um papo aqui no Prêmio que é justamente esse tema, que é assim, plataformas digitais, 2 pontos. Estamos satisfeitos? Nós, autores e artistas, estamos satisfeitos? Assim, tem que deixar os caras minimamente constrangidos, de repente, sei lá, ou pelo menos trazer para discutir, porque senão tá muito fácil, né? Todo mundo quer ir para o Spotify, quer ir lá fazer o quê? Tá lá? Pô, beleza. Muito, facílimo. Muito bem. Vamos tirar uma foto aqui para gente eternizar esse momento? Pô, ontem eu tirei a foto, esqueci de salvar a foto. Pô, tô chateado. Vamos lá. Momento print screen, ó. Vamos arrumar um patrocínio aqui do print screen. Vamos lá. É isso aí, muito bom. Ó, papo aqui de altíssimo nível. Aliás, né, quando a gente fala com pessoas, né? Me desculpe aí, Beto, mas você é um cara da comunicação. Eu sou casado com uma jornalista e eu dediquei muito da minha vida acadêmica, tanto na área de especialização como de pós-graduação, à área de comunicação digital. Mas meu coração, minha raiz é o músico, o instrumentista, né? E também, por que não dizer, o produtor e tal. E aí, quando junta comunicação com músico, aí a conversa fica, na minha conclusão, unindo o útil ao agradável, porque fica de altíssimo nível, fica feliz, fica leve. E educação, né? Que tivemos dois educadores também. E 2 educadores, né? Tem isso. Minha família, todos educadores. Todos educadores, que é uma coisa, nesse momento, nesse país, assim, né? Tratada como... o cara é professor nessa coisa aí, entendeu? Não, e a gente consegue juntar as duas coisas, né? Artista e professor, ou seja, você imagina o tanto que nós temos sofrido, né? Como diria lá em Minas. Exatamente.
Ó, seu Flávio, amanhã, quando você for lá dar uma caminhada na praia lá de... Como é que chama aí a praia mais famosa aí? Ponta Negra. Lá em Ponta Negra, se eu tomo uma água de coco lá por mim, como um peixinho frito, se tiver. Mas, ó, de máscara, hein? Não vai andar sem máscara, não. Betão, parabéns aí pelo Ziriguidum, viu? Quero ver você aí animado permanentemente, como eu sempre te vi desde lá de trás. Aliás, gente, o Beto foi a primeira resenha de um disco lançado pelo meu selo lá em 2002 no Ziriguidum. BSB Disco Club. Que eu agradeço eternamente porque alguém falou da gente. André, você cuida aí dessa Universidade de Londrina aí, porque isso é um patrimônio nacional no que se refere à área da música, né, bicho? Estamos tentando, né? Estamos tentando. Se eles não atrapalhassem tanto, a gente conseguia fazer mais coisas, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né? É o tema desse governo aí, tanto do estadual como do federal. Fala, olha, meu filho, fica quietinho, não faz nada que você ajuda mais. Flávio, sobrou para você, porque os outros já participaram dessa brincadeira, que na verdade é um filme, colocar uma opinião sobre a seguinte pergunta: o que é ser profissional da música? Nós estamos aqui com quase 480 depoimentos de todos os finalistas sobre o que é ser profissional da música. Rapaz, olha, talvez... Surpresa boa, né, mano? Resposta curta e resposta rápida. A resposta curta, talvez a câmera não capte, essa pergunta arrepia. Porque o André falou, poxa vida, a gente é artista e é professor, e né, professor de música, então para que serve um professor de música? Né? Para que serve um profissional da música? Né? Eu acho que o profissional da música é aquele sujeito que ele não teve escolha. Me explico. Porque quando alguém chega para mim e fala assim, professor, eu quero fazer, eu vou parar de tocar, eu vou fazer tal coisa. Eu falei, bom, você pode fazer isso? Não, eu vou largar e fazer, bom, tudo bem, então você tem escolha. Porque eu nunca consegui pensar em fazer mais nada que não fosse isso. Então, eu acho, talvez, não sei se é a melhor definição, não tenho essa pretensão. Agradeço muito a pergunta, porque é uma pergunta que me emociona, porque, assim, a gente... Eu não sei se a pessoa nasce para isso, eu não vou entrar aqui em dom, isso é uma outra história. Mas é quando você sente que aquilo, você precisa daquilo, sabe? É lógico que nós queremos pagar as contas, nós queremos ser respeitados, mas, sobretudo, é aquele sujeito que, num momento do dia ou num momento da vida, ele pega o instrumento dele, ou ele pega uma música, ou ele vai ouvir alguém, ou passa um carro com uma rádio, e ele para e ele ouve aquilo de um jeito que outras pessoas não ouvem, né? De um jeito, a música toca ele de uma maneira diferente. Então, eu acho que o profissional da música é esse, é uma pessoa que não teve escolha, porque ela simplesmente precisa disso para viver. Muito bom. Corroborado aqui, certamente não só por mim, como por todos. Belíssimo depoimento. Beto e André já deixaram mais. Beto uma vez, o André acho que mais de uma. Aliás, o André vai estar aí na segunda-feira em mais outra lá, né? Mais uma final, que eu já nem me lembro da categoria, mas acho que deve ser o autor instrumental. Isso aí. E o nível lá do autor instrumental é alto. É muito alto. Aliás, se tem uma coisa que eu particularmente me orgulho muito é de estar participando de uma iniciativa de nível excepcional, e uma pena que esse país não consegue olhar para essa gente excepcional que são os profissionais da música. Gente, grande prazer conhecer o Flávio. André, prazer em revê-lo. Beto, prazer em revê-lo. Prazer todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. Estou sabendo que vocês todos já tomaram a primeira dose. É isso? A minha semana que vem. Tomei ontem. Eu curti lá do André. Sexta-feira minha, próxima sexta. E você, Flávio? Não, aqui a gente está numa discussão de professor universitário, quando é que toma, tal, então não chegou ainda não, mas está tudo bem. Por enquanto estou guardadinho em casa, razoavelmente seguro.
Então, vamos aguardar. Enquanto todo mundo não for vacinado, não adianta comemorar muito. Isso é para todo mundo, bicho. Todos. População inteira tem que ser vacinada. E rápido, já demorou. Hoje faz 33 dias que eu tomei a primeira dose e que vem a segunda e que vem a vacina para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite, ó. Massa, hein? Tchau, gente. Prazer. Muito grato. Boa noite. Contemos uns com os outros. Tchau.